והרינו והרינו בבניונו. Então, o nome Avraham aqui, então, ele vai ter uma gematria 248. Bem, a gente viu também que, na verdade, Avraham é um sistema espiritual e é um sistema que está codificado na formação do homem. Veja, quando eu pego Betsalém, né, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, tá vendo aqui, ó, Betsalém, 248. Então, isso não está falando especificamente de um ser humano, mas de todo ser humano. A gente viu também que aqui eu tenho codificado, ó, 24, o que é 24? São os 24 livros do Taná. Nós temos também o 4 aqui no meio, que são as 4 letras divinas. Se a gente olha daqui para cá, a gente tem o 42 letras sagradas que fizeram o universo. Se a gente pegar aqui, somar 8 mais 4 mais 2, 80 mais 4 mais 2 dá 86. Não é? Se eu boto aqui 2 mais 4 dá 6. E também eu tenho 28 aqui, que são as primeiras 28 letras da Torá. Então, veja, aqui vai dar, na verdade, 28. 28 dividido por 4 vai dar 7. E assim não há erro nenhum na Torá, gematricamente falando e numerologicamente falando. Então, a gente viu que o nome El é o nome que está dentro da Sefirá de Abraham. Não é? Exatamente. Esse nome El é o que está aqui e por isso ali está escrito Ler Lerá. A letra Aleph e a letra Lamed está aqui. A gente está lendo essa parte da Torá porque ali tem duas letras Lamed e a letra Lamed ela é a criadora do mês de Tishrei. Veja, então dentro dessa configuração a gente sabe que a letra Lamed ela está aqui dentro desse planeta chamado Júpiter e dentro da Sefirá Hesed. Por isso que hoje é um dia de bondade. Essa Sefirá representa Avraham, tá vendo? Mas a letra Lamed em si, ela criou essa ligação exatamente aqui entre Mercúrio, que é Aharon, na verdade, que é um outro patriarca, né? É um dos filhos, na verdade. Aqui nós temos 3 patriarcas e 3 filhos. São uma triada acima, uma triada abaixo, a triada filho e finalmente nós temos Malhut que é embaixo. Ou seja, tudo isso está falando de um sistema espiritual. Essa letra Lamed aqui, ó, ela vai começar a agir na vida da pessoa, pelo menos nesse nível mais elevado, quando ela começa a estudar a Kabbalah e a Torá e entender esse sistema. Além disso, se eu pego aqui o nome divino, é 26 mais 45 mais 65. Todos esses são nomes divinos, né? Eu tenho o nome Adão, tenho o nome, o tetragrama, 60, mais 65, né? Mais que é Adonai, mais 86 que é Elohim, mais 26 novamente. Então eu comecei com 26, fechei com 26, e aí eu vou ter aqui só nomes sagrados. O próprio nome Adão é um nome sagrado. A gente já viu isso em outras aulas e vamos ver futuramente novamente. Então aqui eu tenho, olha que coisa bonita. Vamos fazer a somatória aqui do que está falando, né, de como está funcionando ali. A gente já fez 31 vezes 7, não foi? E deu esse padrão aqui, 248. Agora, ó, 26 mais, acho que eu botei dividido aqui, deixa eu fazer novamente. 26 mais 45 mais 65, que é Adonai, mais 86, que é o nome Elohim, mais 26, ok? Que deu igual 248, tá vendo? Essa é a perfeição da Torá, é muito bonito. Depois a gente vai ver do nome de Sarrak. Muito bem, então, tanto, não é 26, vamos botar aqui embaixo aqui, ó, que deu 248, como a questão aqui do 26 vezes 7 igual 248 também, tá vendo? Então pode ser ou o tetragrama vezes as 7 sefirotes, tá vendo? E assim a gente vai chegando à conclusão
de quem é. Então veja, quando o Eterno falou para ele, vai com tudo, ou seja, que vai dar 100, também vai dar a idade que Tsarrak ia nascer. A gente já viu isso configurado no nome de Tsarrak. E aí ele está falando para você ir por você. Você não vai por mim, você não vai por outra pessoa, você vai por você. Venha conhecer Hashem. Venha colocar Hashem em toda a essência da tua vida. Venha ver quem é Hashem, o Criador de toda a realidade. E aí diz aqui, né, de uma terra, que ele sairia da terra. A gente está aqui vendo uma gematria, Likutei Shirot, no volume 7, página 659, e que vai trazer esses midrashins. Né? Afaste-se da sua mundanalidade, ou seja, dos seus desejos que são fora da Torá. Então saia da sua terra, significa você deixar essas coisas para lá e vir para a Torá, entender a Torá, se santificar e se purificar para a Torá. Lembre-se que Hashem, ele não aceita 90%, 99%, ele só aceita 100%, ou seja, logo aqui nós temos tudo para você. E tudo isso é para que você possa conhecer Hashem. Então diz aqui do lugar, mimolo de terra, né, do lugar do teu nascimento, não cumpra as mitzvot por hábitos, como uma rotina habitual, que você segue de forma mecânica, a qual foi levado a seguir. Ou seja, não acorde de manhã, não faça Natilat Yadayim, sem amor, sem sentimento, sem uma reza sincera, não guarde Shabbat sem uma reza sincera, faça tudo que você puder, com uma má vontade maior que você está no coração. Quando você for estudar a Torá, saiba que você está estudando, que você tem que dar tudo o que você tem. Se você não tem tudo, você pede a Hashem para te dar, separa um momento especial, um lugar especial, para você estudar essa Torá. Outra questão aqui que nós temos é que depois ele fala aqui para ele, deixa eu ver aqui, que eu me achei, muito bem. Ele fala aqui para ele, não é? Beit Avihar. Então veja, ele diz aqui, segundo o Hassidismo, né? Da casa do teu pai, e dentro desse pensamento racídico, sabedoria chamado pai, Rorimá. Neste versículo se refere à sabedoria da má inclinação, porque ela também existe, ou seja, Rorimá para baixo. A Torá nos fala para afastar do seu pai. Não queira ser um sabichão de Torá, não saia por aí querendo mostrar que você sabe Torá, que você é mais especial que os outros, mas fale Torá de todo o seu coração e de toda a sua humildade. Não é para isso que a gente aprende a Torá. No que diz respeito às mitzvot, não as racionalize, e através de tudo isso chegaremos, ou seja, somente através da humildade, de discutir a própria Torá pelos céus. Não é uma discussão, tem que ser como Shammai e Hillel faziam. Eles não discutiam para ver quem sabia mais, mas eles discutiam pelo amor dos céus. Dizem os nossos sábios que o próprio Arizal não era o maior entendedor, não era o maior, né? Existiam pessoas que sabiam a Torá e a Kabbalah mais do que ele, mas o nível de intensidade que ele tinha, o tamanho da alma dele, era que fazia com que a sua Torá fosse a Torá que chegou até nós. Hoje as pessoas do mundo só podem acessar a Torá através do Ari, que é o Mashiach Ben Yosef, que abriu os portais da Torá para toda a humanidade. Então, se as pessoas soubessem o tamanho da alma do Arizal, que nós chamamos de Ari, elas se apegariam à alma do Ari e falariam para o Ari ajudá-las o mais profundo que pudesse, porque o Ari, ele realmente foi o Mashiach Ben Yosef que trouxe essa Kabbalah e essa Torá para a gente. Muito bem, e tudo isso porque Hashem fez a alma do Ari, que é a reencarnação de Moshe, e tudo isso para que a gente possa também entender como isso é profundo. Aqui, nessa última frase, nós temos a terra que te mostrarei, Deus nos conduzirá a ela e revelará a verdadeira espiritualidade, a terra do sobrenatural de Deus. Ou seja, você vai viver o sobrenatural, você vai ver as coisas que você nunca viu, você vai entender coisas que você nunca entendeu através dessa Torá, porque a Torá ela é toda divina. Segundo o Baal Haturim, não é? Existe aqui um segredo, que a gematria Areha, né? Que tem um Aleph, um Reish, e tem também aqui
um kaf final, e que essa palavra leha, ela tem gematria 222, e que é a mesma coisa da palavra nuvens. Só que a palavra nuvens, ela tem 220, mas se você bota menos 2 dos dois alefes que existem, então você tem 220 aqui, 220 aqui, mas isso não muda a questão, porque você tem 22 e 22 aqui. E se você pega as duas palavras, você aqui soma 2 mais 2, você mais 2 tem 6, e aqui você tem 22 que vai dar 28. Mas o segredo é que aqui, que se você só pode ir para Shem através das 22 letras hebraicas sagradas, sem elas você não encontra Shem, sem elas você não consegue. Algumas vezes a gente falou de algumas pessoas que chegaram e rezaram, eles não sabiam rezar, e eles só sabiam Aleph e Beit, eles falaram Aleph, e eles falaram Beit, eles falaram Gimel, até chegar na letra Tav, e aí as portas do céu se abriram, mas através do Aleph Beit. Isso não significa também que você não tem que estudar e que você tem que levar as coisas de qualquer maneira. A questão aqui é que o Abraham ele estava estudando a Torá e ele estava estudando de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que ele conseguiu chegar a níveis importantes. E como que a gente sabe disso? Na gematria da própria palavra. Então todas essas letras, elas somadas, elas têm 3.095, e se a gente somar aqui, vamos pegar, fazer uma cópia, 30 mais 95, a gente vai ter, vamos voltar aqui, deu errado, a gente vai ter 30 mais 95 e a gente vai ter 125. Se a gente soma aqui, 30 mais 95, a gente tem 125, e o que é 125? Diz a Torá e os nossos sábios, através do Zohar, que os níveis de estudo da Torá é de 125 degraus. Então, quando o próprio Yaakov, ele viu a escada tinha 125 degraus de entendimento, e esses 125 degraus correspondem aos 3 níveis da alma. Então eu tenho o primeiro nível da alma, que eu tenho que estudar a Torá para pular esse nível. Não importa se a pessoa é um tzadik ou se ela não é, se ela é um bioni, se ela é um tzadik perfeito ou imperfeito, todos nós vamos começar aqui embaixo. E todos nós vamos ter que vencer todas essas forças aqui embaixo. Não existe ninguém que saia à frente. Por que não tem? Porque senão seria imperfeito, mesmo que sua alma esteja lá no nível mais alto, você vai começar aqui embaixo a seguir essa Torá, e assim você vai ter que ultrapassar, não é, todos esses limites, e cada mundo desse você tem 5, não é? Tem 5 aspectos. Veja, Neshama você tem 5, Norua você tem 5, e aqui em cima você tem 5. Isso significa que para você chegar em Biná, que é o máximo lugar que dá para se chegar, você vai ter que ter 5 vezes 5 vezes 5, que são os níveis da alma, e esses 5 vezes 5 vezes 5 vai te dar 125 degraus de entendimento que você tem que entender e tem que chegar para entender essa Torá. Sem esse nível de entendimento, você não sabe o que é a Torá, e a gente está muito longe de ter essa percepção em todos os aspectos, e temos que estudar muito para entender essa Torá, exatamente nesse nível que ela exige. Não pode ter brincadeira, não pode ter tempo ruim para estudar a Torá, e tem que ser todo dia. Muito bem, a gente ainda vai avançar mais na perfeição da Torá. Diz os nossos sábios que essa Torá é incrível e que não há livro no mundo igual a ela, porque ela tem uma perfeição que ela explica tudo de uma forma absurda. E nós ficamos encantados com essa Torá. Muito bem, a gente está no ano novo judaico, a criação do homem, foi quando o homem pecou. Primeiro de Tisherei era o 6º dia da criação, ou seja, foi quando Deus criou, ele deu forma ao homem, ou seja, esses 248 mandamentos, que na verdade o nome de Abraão são 248 mandamentos, e que Deus fez tudo em Abraão. Como que nós sabemos que Deus fez tudo em Abraão e não fez em nenhum outro senão em Abraão? Isso está no Bereshit 2, exatamente no Bereshit 2. Vamos ver aqui o versículo que está. Que Deus criou tudo em Abraão e que tudo foi feito em Abraão. Não teve nada que foi feito em outra pessoa, mas que tudo foi feito nele. Então diz que Deus, aquela musiquinha, né? Que Deus abençoou o Shabat, etc. E declarou ele santo, que ele parou toda a sua obra que ele havia feito.
E aí, essa é a história do céu e da terra. Aqui sim nós chegamos. Ó, existe um defeito porque abre aqui, nós vamos consertar. Isso é a história do céu e da terra. E que nesse dia Hashem criou todas as coisas em Abraham. Muito bem, a gente tem um rei que é pequenininho aqui. Tá vendo? Existem esses casos. Lá em Bereshit, o Beit é maior. Aqui o rei é menor. E esse rei, ele tem algo especial. Nós temos na Torá alguns nomes complicados, como o nome da esposa de Moshe, não é? Que era Tsípora. Nós temos também um homem que era filho de um homem só, que é chamado Tsípor. E a gente tem um mandamento na Torá, e esse mandamento fala que a gente não deve mexer no ovo de um pássaro, não é? Porque se a gente mexe no ovo desse pássaro, a Hashem castiga a gente. E a gente estava falando isso essa madrugada, que essas leis, elas devem ser entendidas mais perfeitamente, mais profundamente, porque muitas vezes a gente deixa de mexer exatamente no ninho de um pássaro, e então a gente vai comer ovo de galinha. Eu não sei como é que faz, porque a ave também é um pássaro. Será que é disso que a Hashem está falando? Então vamos ver aqui. Lá quando nós vimos a configuração que está na Torá, você pode abrir essa Torá e você vai ver lá que esse rei está pequenininho. Então, quando a gente vê o nome de Tsípora, a gente vê o nome do Tsípor, que tinha um olho só. Nós estamos vendo um tipo de gematria, na Torá está falando realmente sobre isso, que se chama Tisseruf. Tisseruf é exatamente, a gente pode pegar esse ninho de pássaro. O ninho de pássaro é a árvore sefirótica, veja, tem vários ovos e o ninho está aqui em Biná. Isso significa que você não deve mexer na sefirote de ninguém, nem modificar a sefirote de ninguém, nem se meter na vida de ninguém, porque esse é um tikkun dado pela Torá. O que você pode fazer é ajudar essas pessoas, caso elas desejem estudar a Torá e consertar o mazal delas, porque só a Hashem vai poder fazer. Então, não mexer no ovinho, tá vendo? É não tirar o ovo, enquanto, na verdade, a mãe é Biná, a mãe pássaro é Biná, e aí você mexe aqui, na sua própria vida você escangalha a vida do outro, bota uma sefirá para cá, fala que você conhece essa Torá profundamente e quer às vezes ensinar aquilo que você não sabe, e aí você cria uma nova religião e você vai mexendo em tudo que Moshe reorganizou, vai botando um planeta para cá, outro planeta para lá, e aí daqui a pouco é uma confusão danada e ninguém mais entende essa Torá, porque as pessoas estão fazendo isso sem saber das responsabilidades que elas irão pagar por mexer nessa Torá sem conhecê-la. Muito bem. E com isso a gente então aprende, porque esse sistema de Tisseruf diz lá que tudo foi Berribaran, tudo foi criado em Abraham, justamente porque a Torá fala que essa letra Re, ela tem que voar como um pássaro, e ela tem que voar e trocar de lugar com a letra Aleph, e assim vai surgir um novo sistema que a gente viu, que são exatamente as questões da mudança da letra e da criação da humanidade. Como eu disse para você, essa criação ela foi feita exatamente porque essa letra Aleph, Deus criou tudo em Abraham. Quando fala que criou, é porque essa letra Aleph, ela mudou de lugar com essa letra Re, ou seja, uma foi para o lugar da outra, e aí quando uma vai para o lugar da outra, então a gente tem o nome Abraham. Então 248, então aqui eu tenho em Abraham todas as coisas foram criadas. Isso significa que a Torá já falou a verdade e que a terra não foi criada em nenhuma outra pessoa, como vocês podem imaginar, que a gente já sabe, que tudo foi feito nele, para ele, etc. Isso é mentira. Na verdade, tudo foi criado em Abraham. Por que tudo foi criado em Abraham? Porque Abraham era o servo de Deus, veja, o nome fica similar, Abraham, e a gente então entende como se mexer nessa Torá. Nós ainda estamos no mês da letra Lamed, que é o mês de Tisherei. Eu acredito que vocês já estão começando a montar a sucá de vocês, as letras estão começando a mexer dentro de vocês, vocês estão começando a entender o que é fazer uma sucá, um entendimento, onde Hashem é tudo em todos, e todos nós somos servos de Hashem. Shalom e até mais tarde, se assim Hashem permitir. Shalom, shalom. והרינו
Reinu, Bevini, no